Olá pessoal, meu nome é Cristiano Arruda, eu sou editor do blog A Língua News desde o ano 2007. Eu fui convidado pela jornalista Marta Serratti para apresentar não só meu trabalho, meu ativismo anticomunista, mas também para apresentar um mega escândalo apresentado pelo jornalista Glenn Beck há 9 anos atrás, um escândalo que envolve a Petrobras, que antecipa o caso Petrolão. Eu não sou autor dessa denúncia, eu apenas traduzi após ver a gravidade que eu acompanhava o programa do Glenn Beck pelo YouTube. E então, quando eu vi a apresentação desse mega escândalo, eu fiquei em pânico, eu fiquei em choque. Mas até então eu não fiz nenhuma publicação escrita muito detalhada. Tentei passar por alguns jornalistas que me ignoraram e comecei a acreditar que o Glenn Beck anunciou não iria acontecer. Ele previu que, vou começar corretamente. A história é assim: o Glenn Beck, ele denunciou no programa de televisão dele, na Fox News, que o Federal Reserve, os chefes do Federal Reserve, usaram dinheiro do caixa do Federal Reserve para investir em ações da Petrobras através da empresa do George Soros, cuja ela fomenta uma ONG chamada Open Society, que financia grupos terroristas islâmicos. Então, quando o George Soros recebeu o capital do Federal Reserve, quase $1 bilhão, ele investiu em ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York, e então ele comandou a mídia esquerdista mundial, que é a grande maioria, para anunciar o pré-sal. E o Lula, se fingindo de desentendido, disse que estava indignado, que ele iria anunciar uns 3 dias depois, que estava tudo combinado para ele anunciar, e que ele queria saber quem que deu autorização para espalhar para a mídia aquela informação de que o Brasil detinha novas reservas de petróleo na camada do pré-sal. Então, o George Soros começou a fazer propaganda pela mídia do mundo todo sobre essas reservas, e ele começou a vender essas ações quando elas atingiram um patamar de alta. E os fundos de pensão americanos compraram essas ações na esperança de ter bons rendimentos, e o Lula começou a incitar o povo pela televisão para comprar as ações com dinheiro do FGTS. Só que eles sabiam o que iriam fazer com a Petrobras. No caso, George Soros vendia promessas de valores fictícios. A Petrobras hoje, do ano passado para cá, começou a pagar esses valores prometidos em contratos, porque os valores da Petrobras, como vocês sabem, são mínimos, mas o que estava prometido para essa época era pagar um valor alto fictício. Então, com as vendas das ações para esses fundos de pensão e outros investidores internacionais, o George Soros pegou parte desse lucro, passou para o Federal Reserve, pagou aquele grupo, aquele movimento Occupy Wall Street, pagou o resto de campanha da eleição do Obama, e ele investiu o restante na Irmandade Muçulmana através da Open Society, que é a organização do George Soros, a ONG dele. E por essa ONG ele financia o gaysismo, islamismo, pedofilia, um monte de perversidade. Ou perversão, como queiram dizer. E aí o que aconteceu? E o Glenn Beck, na época, que eu fiquei assustado, tudo, ele falava que o surgimento do ISIS seria em 8 anos. Só que aconteceu em 3 anos. Foi daí que eu decidi, ao ver aquelas atrocidades todas, a lançar a tradução desse caso. E o nome do caso, que lá é Crime Inc., eu chamei de Islamtrobras e PetroISIS. 2 meses depois, isso voltando a 9 anos atrás, o Glenn Beck, 2 meses depois que ele lançou não só o escândalo do Federal Reserve junto com o George Soros investindo em ações da Petrobras, quase $1 bilhão, e ele também fez outras apresentações falando como seria a revolução do califado, ou califate, ou califato. Só que ele não sabia que o exército islâmico da revolução seria chamado ISIS, né? Então, depois disso, 2 meses depois, ele foi mandado embora da Fox, porque o maior acionista da Fox era um saudita. O Glenn Beck, então, ele abriu uma empresa de jornalismo por assinatura, não deu muito certo, ele caiu em depressão,
mas ele depois se levantou e continua com a empresa. Ele tem a The Blaze, que seria algo como a brasa, chama, e tem o GB, o jornal GB, que é Glenn Beck. Tentei contatá-lo, mas não foi possível, e diante de tanto escândalo, da soma e das perdas que nós estamos tendo que pagar por causa dessa bagunça feita na Petrobras, além deles especularem ações para gerar capital para o terrorismo islâmico, para matar católicos, não só no Oriente Médio, lá no Egito também, mas também na Europa, aqueles atropelamentos, aqueles fuzilamentos, que a maioria das pessoas mortas eram cristãs, eram católicas. Tudo aquilo, hoje nós temos que pagar aquilo, né? Então o Jorge Soros, ele fez lucro com a revenda feita para os fundos de pensão, e os fundos de pensão estão cobrando hoje da gente. Então foi a especulação, a matança de pessoas e hoje a cobrança do valor. E a Petrobras, no ano passado, teve que assumir diante da Corte de Nova York os valores fictícios. Se ela não aceitasse, ela seria multada no dobro dos valores fictícios, ou seja, teria que pagar os valores fictícios mais os mesmos valores como multa. O prejuízo seria muito maior. Então eu gostaria que vocês do Brasil Colateral fizessem um comentário sobre isso, analisassem isso, pudessem repassar essa notícia que eu traduzi no meu blog. Eu vou até tocar um vídeo do Glenn Beck fazendo a apresentação disso. Ele até começa ironizando um projeto do Obama para mostrar que o governo é muito bondoso, que é o projeto do website fatherhood.gov, que é paternidade.gov, ensinando os pais a serem pais. Como não escovar seus dentes com a torneira aberta. Você pode gastar 8 galões de água deixando a torneira aberta para escovar uns poucos dentes. Olha que ridículo. E outras coisas mais, desligue seus equipamentos eletrônicos e tal, né? Mas o grande prejuízo foi usar o dinheiro do Tesouro Americano, o Federal Reserve, como queiram chamar, para investir numa coisa que culminou no assassinato de tanta gente, e hoje o prejuízo está aí para nós pagarmos. E a única mídia que publicou algo a respeito foi a Veja, mas para fazer desinformação, chamando o jornalista de lunático, de bêbado, de louco, para que, caso algum brasileiro visse essa publicação da Veja, que não teve assinatura, né? Então, ao ver a verdadeira publicação do Glenn Beck, as pessoas falam esse cara é louco, porque na Veja foi falado que esse cara é louco. Olha só a maldade. Para que ninguém descobrisse o rastro do crime Crime Inc., ou Islantobras, ou Petroisis. Mais do que isso, o ano passado, o Michel Temer, ele autorizou a Petrobras a emprestar de um banco do Partido Comunista Chinês, que eu não chamo a China de país, eu chamo de Partido Comunista Chinês, 5 bilhões de dólares para pagar compromissos urgentes, que era dívida com fornecedores e parte de ações. E aí, esse dinheiro poderia ter sido obtido no Brasil com bancos brasileiros ou estrangeiros. Aconteceu que a Petrobras emprestou 5 bilhões de dólares para pagar esse dinheiro em 10 anos com um juro de 11 bilhões e 460 milhões de dólares em forma de barris de petróleo. A conta acho que era 3 mil barris por dia, mas eu lancei essa matéria aqui. No total, em dólares, a quantidade de barris em 10 anos geraria um juro em favor da China de 11 bilhões e 460 milhões de dólares. Algum site, não sei se foi a Folha ou se foi o Estadão, alguma revista, e o antagonista propagou isso mais. Mas ninguém fez a conta, eu fiz a conta. E a conta é de um prejuízo de 11 bilhões e 460 milhões de dólares. Petróleo saqueado do Brasil para deixar a China mais rica. A China vai pegar esse petróleo, vai refiná-lo e vai até revender para países vizinhos e vai fazer mais dinheiro ainda. Então, eu gostaria que vocês pudessem visitar meu blog, alingua-news.blogspot.com. Aqui já na frente do blog tem aqui, Islantobras, no canto esquerdo. E aqui eu vou baixar um pouco, tem muita coisa escrita aqui, mas é fácil, é relativamente rápido de ler. Tem os vídeos do Glenn Beck, de quando ele fez a denúncia. Aqui eu mostro a Hillary Clinton, é amiga de Saleha Abedin, que é a esposa de um dos fundadores da Irmandade Muçulmana, e o canal
da Hillary com o cabeça da Irmandade Muçulmana, Huma Abedin, que é a filha dos dois. Então, a Hillary chega na mãe de Huma Abedin, que passa as informações para o pai, que é um dos fundadores da Irmandade Muçulmana. Esse árabe aqui. Então, isso está naquele escândalo, daqueles 30 e tantos mil e-mails que a Hillary disse que deletou e colocou no servidor particular. Então, toda a parte do Islantrobras tem a ver com aquele crime do servidor particular da Hillary, que ela usava para tratar de assuntos de Estado, para ela poder despistar. E aqui eu falo um tanto da maçonaria. Não teve nenhuma loja maçônica no mundo que se levantou contra essas lápides que pregam o extermínio da raça humana, né? Faço uma correlação. E aqui eu tenho o vídeo do Glenn Beck que eu vou tocar para vocês. Então ele faz essa ironia contra o governo americano, querendo ditar esse verdismo cretino, né, para que os pais possam seguir, assim serem bons pais para seus filhos, né? E aí ele começa a apresentar. Eu vou tentar fazer um aumento aqui da lente aqui. Vou aumentar o vídeo. Virar aqui um pouco para vocês. Vamos lá. Welcome to the Glenn Beck program. You have a good Father's Day? I did, except somebody could have told me about fatherhood.com sooner. I found it this morning. Yes, actually it's not fatherhood.com, it's fatherhood.gov. A government website that's set up for you and gives you tips on how to be a better dad. Like tip number 1 from fatherhood.gov. Look it up. Blood will shoot right out of your eyes. Tip number 1, turn off the water while you brush your teeth in the morning and before bedtime. You can save up to 8 gallons of water. When I read that, I thought, oh, the cherished memories with our kids turning off the water. Tip number 2, many electronic devices and appliances use power even when they're switched off or not in use. Yeah, they say you can save money and energy by unplugging the items that aren't being used. Wow, that's great. I tell you, I treasure the memories that I have. Me and my dad just going around unplugging all the major electronic items in our household. Oh, it's good times. Those days don't come back. Fatherhood.gov. This is what they're working on. Let me tell you something. All that green nonsense, I know this administration desperately wants you to believe they care about the environment, but I'm going to show you that what matters more is the Benjamins. Come on, Crime Inc. Crime Inc. Hello, America. Hope you had a good weekend. Oh, we've got all kinds of great stuff for you today. Great stuff. One word I kept thinking about all weekend was Halliburton. Because everybody knows George Bush, Dick Cheney, Halliburton, evil. Aqui ele fala sobre aquela empresa de petróleo Halliburton, que foi acusada de incentivar o presidente Bush de fazer aquela invasão ao Iraque, e que o Dick Cheney e o presidente Bush, eles lucraram muito com a Halliburton, e na verdade não foi isso. E agora ele vai explicar o envolvimento do governo americano na época de Obama e Hillary com a Petrobras, junto com o George Soros, claro. Dick Cheney's evil oil company. Not really, but kind of. George W. Bush, Dick Cheney, puppets of Halliburton. Puppets of big oil, really. They had somebody with big oil, their hand right up their pants and making them talk the whole time. Halliburton! Remember that? The left is so touchy about people getting into bed with big oil. Oh, they hate it. They won't stand for anybody with any sort of connection at all with an oil company. It's evil. Oil is evil. It's got to stop. Let me ask you a question. Have you ever heard of this word before? Ta-da! It looks like an oil company. Suddenly the left's concerns with politicians and oil companies, not so big of a deal. Petro,
right? Petrol bras. Okay, that doesn't sound. Gasoline-powered bras. Gasoline, Brazil. Now, why am I telling you about this? Have you heard of another word? Soros. George Soros. I do have a bulletproof car, George. I just want you to know. George Soros. I'm going to show you this tonight. I'm going to spend an hour on this. I want you to DVD, write down, take notes, look into this. We're going to be talking a little bit about this. Então, pessoal, aqui ele começa a mostrar, deixa eu facilitar aqui, deixa eu ver se sai aqui. The next few days. Só um instante. Bem, aqui ele começa a mostrar aqui, o mapa de conexões, só que esse aqui é um mapa resumido. Ele não é um mapa. This is I like to call. Ele não é um mapa muito bem detalhado. Então ele começa a mostrar que Obama ele proibiu a perfuração de novos poços tanto no mar quanto no continente, nos Estados Unidos. E aí, só que incentivava as pessoas a investirem nas ações da Petrobras. Claro, o Federal Reserve, para financiar o ISIS, teve que mandar dinheiro para a empresa do George Soros, com autorização da Casa Branca, obviamente. O Obama foi eleito com patrocínio e administração do George Soros. O George Soros possui uma ONG chamada Open Society Foundation, que então a empresa dele, ao receber o dinheiro do Federal Reserve, comprou as ações e revendeu. Com o lucro das revendas, ele então repassou dinheiro para a Open Society, que repassou dinheiro para o comando da Irmandade Muçulmana e que então fundou o ISIS, tá? Isso para resumir. O vídeo ficaria muito longo se eu apresentasse todos os vídeos com o Glenn Beck. Vocês entram lá no www.alingua-news.blogspot.com e no canto esquerdo já tem lá uma figura com o símbolo da Petrobras, com a estrela do Islã, e a lua, a estrela do Islã e a bandeira do ISIS. Clique na figura e vocês terão acesso à publicação, essa tradução que eu fiz da denúncia do Glenn Beck. E o que for de útil, entre em contato comigo que eu estarei passando mais informações. Mas, como eu já disse, eu tenho limitações de ir mais adiante com esse escândalo que o Glenn Beck elucidou. E ele esperava que a Revolução Islâmica fosse acontecer em 8 anos e aconteceu em 3 anos. Foi a partir de então que eu me senti na obrigação de traduzir aquilo que todo mundo no exterior rotulava como mentira, como algo de lunático, para que todo mundo que seria atingido pela Revolução Islâmica fosse pego de surpresa. E aí, o homem que foi chamado de burro, de lunático, ele caiu em depressão, depois foi mandado embora da Fox. Ele abriu a empresa dele, ele viu tudo isso acontecer e ele não pôde ajudar. Ele tentou alugar Boeing 747 para tirar cristãos do Oriente Médio, mandar para os Estados Unidos, e o Obama fez o quê? Fez aquela operação com o George Soros de mandar um monte de islâmico para a Europa, vimos o resultado, inclusive para os Estados Unidos, e os cristãos era a minoria que podia entrar naqueles barcos, naqueles navios, muitos eram jogados em alto mar, e para entrar nos Estados Unidos a maioria tinha que ser islâmica, no máximo 3% católico. Para que eles conseguissem também uma maioria de votantes simpatizantes do Obama, para tentar vencer a eleição, mas graças a Deus o Trump foi esperto e trabalhou com a maior quantidade de condados, que lá a quantidade de condados, é a soma de quantidade de condados vencidos que elege um presidente. E a Hillary Clinton focou na região de Nova York e de Los Angeles, onde ela obteve um grande número de votos. Só que o que importa é a quantidade de condados que determinam a quem ganha, né? Então, graças a Deus, o Trump está aí desfazendo tudo isso aí. E se Deus quiser, o Trump vai estar cuidando da América Latina com a equipe dele para desfazer tudo que esses amaldiçoados do Foro de São Paulo, que envolve Temer, que é um dos cabeças, Lula, Dilma, Dirceu e tantos outros aí
que só estão nos causando apreensão e tanto medo e incerteza de tudo. Quem precisar saber mais disso, entre lá no blog ou entre em contato comigo, deixa um comentário. Os comentários ficam totalmente reservados, ninguém lê. Eu pego o contato e responderei. Também eu participei na investigação do triplex do Lula. É só jogar lá no buscador triplex, só a palavra triplex, e vocês vão descobrir que eu descobri o verdadeiro paradeiro do registro do triplex ao lado daquele do Lula. Porque o Lula não gosta de ter vizinho. Como no caso de São Bernardo do Campo. O duplex, você tem outro duplex do outro lado, é um quadriplex, né? Ou então tem 2 duplex. Nesse caso lá do Guarujá tem 2 triplex, que eu chamo de sexaplex. E na apresentação da documentação do triplex vizinho, o número da rua da empresa Murray Holdings, que tem um certo vinculação com a JBS, o número da rua estava omitido. E eu, em 2 dias cruzando informações no Google, descobri o paradeiro e passei para a Polícia Federal e para o Dr. Cássio Concerino, que estava com o caso antes de ser passado para o Dr. Sérgio Moro. Então eu passei para os 2 e aí eu pedi para que o Dr. Igor da Polícia Federal ele confirmasse se aquela casa onde foi era a falsa sede da Murray em Las Vegas, que a Murray tinha CNPJ brasileiro, não apresentou CNPJ americano, mas tinha endereço americano com o número da rua omitido e não endereço brasileiro. Então, a Polícia Federal, fazendo o levantamento e cruzamento de dados, confirmou que onde a Murray Holdings, que é a proprietária do triplex vizinho daquele do Lula, que na verdade é dele, a Murray Holdings estava no endereço da Creed & Giles, que escreve Giles, a gente lembra de Giles Azevedo, o secretário da Dilma, mas porque um dos sócios do escritório tinha o sobrenome Giles, né? Claro, eles falam Giles. E o que acontece? A Creed & Giles, 2 sócios, eles abriram um monte de empresas a mando da Mossack Fonseca, inclusive a Murray Holdings, que é proprietária falsa ou suposta proprietária do triplex ao lado daquele do Lula. E tem mais um fato aí que é sabido por todo mundo, que um piloto de helicóptero do PCC morava no mesmo prédio lá do Guarujá, o prédio do Lula, que é aquele prédio inteirinho do Lula. Isso é outro caso que está vindo à tona também. Eu não sou denunciante dessa parte, isso é uma coisa lógica, né? É só ver as premiações das posses daqueles apartamentos, Rosemary Noronha, Bacari, etc. A turma toda do Lula iria ficar nos andares de baixo. E entre esses moradores do PT estava o piloto de helicóptero do PCC. Então, esse é o meu trabalho, eu me preocupo com o país, porque eu já perdi muita coisa. Eu tenho um outro blog que eu explico sobre isso, é o lesapatria.blogspot.com. Vocês vão conhecer a minha história toda lá. E é por causa dessas coisas, a minha preocupação, não só comigo, mas com pessoas inocentes que parece que vieram para o mundo para servir de luxo para maldade, para serem objeto de maldade para esse tipo de gente da esquerda, que a esquerda é o lado ruim. Não é apenas um lado, esquerda e direita. Não, direita que está ao lado da direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem vem pela esquerda é Satanás para usurpar um trono. Entendeu? A coisa é transcendental, antes de tudo. Então, diante dessas preocupações, eu passei esse blog, até ele foi derrubado em 2004, a mando do Luleco, com os MAVs pagos pela Petrobras. E então, depois de 2004, eu restabeleci o blog com o nome de A Língua News. E esse é o meu trabalho. O meu vídeo ficou um pouco longo, mas é difícil falar tanta coisa em tão pouco tempo. Tá ok? Agradeço, Marta, pelo prestígio, pela divulgação que você está fazendo do blog, desse caso, que é um trabalho de tradução. Os vídeos estão todos em inglês, mas eu coloquei a tradução dos minutos, tá? Então fica bem fácil para vocês entenderem toda a história. Divulguem isso, gente, porque sacrificaram a nossa liberdade, as nossas finanças para fazer inferno na terra dos outros. E depois veio aquele Aloysio Nunes com essa corja todinha do Senado, o Congresso inteiro, fazer aquela lei para poder então trazer parte desses refugiados, falsos refugiados, rejeitados, porque estão dando muito problemas, vão vir para o Brasil e ainda temos mais isso. Tudo isso tem a ver com essa matéria do escândalo que eu chamo de Slantrobras ou Petroisis, que na originalidade, na origem, se chama Crime Inc. Visite o blog A Língua. Obrigado, Marta. Agradeço a Cristina Fontinelli, a Nalvinha, ao Da Vinci
e tantas pessoas, também a amiga da Ivanka Trump, a filha mais velha do Donald Trump, a Anne Vandersteel, que tem me dado atenção a respeito disso. Quem puder conhecer, visitem lá pelo YouTube ou Periscope, o Your Voice America, onde os militantes principais da campanha do Donald Trump, eles são até administradores, alguns dos administradores participam trazendo notícia do governo Trump. Your Voice America, uma das participantes chave é a Anne Vandersteel. É uma senhora muito distinta e que tem me atendido e recebido essas denúncias, não só em relação ao caso Crime Inc., mas coisas do Foro de São Paulo que nós estamos vivenciando aqui. Eu estou passando para ela, inclusive, informações dos caminhoneiros, de tudo que nós estamos sofrendo aqui. Muito obrigado, conto com a força de vocês.